Estou em frente à bancada da cozinha, franzindo as bordas da minha torta de morango caseira com dedos que conhecem o movimento de cor. Pela janela, a luz do verão de Curitiba, Paraná, incide sobre a pedra de granito, aquecendo minhas mãos enquanto trabalho. Da sala de estar vem a trilha sonora familiar do fim de semana, o murmúrio baixo dos narradores de futebol. O grunhido ocasional de desaprovação do meu pai, seu Ricardo, a uma jogada ruim. A voz da minha mãe, Dona Lúcia, chamando minhas sobrinhas. Cuidado com esse vaso, minha mãe grita, seus passos rápidos sobre o piso de madeira. Isabela, por favor, você pode ficar de olho nas meninas? Minha irmã não responde. Em vez disso, ouço sua voz, clara e profissional, transmitindo de seu celular para seu público online. Meninas, esta echarpe é 100% cachemira e só temos 5 em estoque. Membros VIP, lembrem-se de comentar primeiro para reservar a sua. Eu dou o último friso na crosta da torta e a deslizo para o forno, ajustando o timer antes de limpar as mãos no pano de prato preso à minha cintura. O frango assado precisa descansar por mais 10 minutos. A salada já está pronta na geladeira, com o molho à parte, tudo cronometrado perfeitamente para o almoço de sábado. Como sempre, eu fui promovida, anuncio para a sala, minha voz nem muito alta nem muito baixa, apenas um fato. Especialista clínica sênior, eles estão me transferindo para o escritório de Florianópolis, Santa Catarina. O jogo de futebol continua. O discurso de vendas de Isabela não vacila. Minha mãe passa apressada pela porta da cozinha, perseguindo Laura, uma criança de 4 anos que ri. Ninguém levanta os olhos. Ninguém diz uma palavra. Fico muito parada no centro da cozinha, sentindo meu anúncio evaporar no ar como vapor. Não deveria mais me surpreender. Esse sentimento de ser invisível e, no entanto, de alguma forma, sempre surpreende. Mais tarde, nos reunimos ao redor da mesa de jantar, aquela com um arranhão perto do meu lugar que eu lustrei incontáveis vezes, nunca conseguindo apagá-lo por completo. A comida que passei a manhã preparando está nas travessas de servir que eu organizei cuidadosamente. Frango dourado com pele crocante, salada colorida com tomates vermelhos e pimentões amarelos, pãezinhos quentes e a torta de morango esfriando na bancada. Isto está maravilhoso, meu pai diz para ninguém em particular, já espetando um pedaço de frango. Mãe, a Laura não vai comer os vegetais dela. Isabela reclama, mal desviando o olhar do celular, onde ainda está digitando respostas para as clientes. Vitória, você se importa de cortar o frango dela em pedaços menores? Minha mãe pergunta, sem esperar minha resposta, antes de voltar para Isabela. Como estão as vendas hoje, querida? Eu corto o frango de Laura, em cubinhos minúsculos e perfeitos, enquanto respondo a uma pergunta que ninguém me fez. O cargo vem com um aumento de 15% e bônus de realocação. Eu começo em 3 semanas. O celular de Isabela toca. R$2.000 em vendas só hoje. Ela anuncia, levantando os olhos pela primeira vez. Minha mãe e meu pai se voltam para ela, seus rostos iluminados pelos sorrisos especiais que reservam para as conquistas dela. Isso é maravilhoso, querida. Minha mãe se entusiasma. Decisão de negócio inteligente levar sua boutique para o online. Meu pai acrescenta, acenando em aprovação. O calor do frango se infiltra nos meus dedos enquanto eu o arrumo cuidadosamente no prato da minha sobrinha. Mas meu peito está vazio, frio. Aprendi a identificar esse sentimento. Não é bem raiva, nem bem tristeza, algo no meio, como decepção que se tornou tão familiar que já não surpreende. Minha mãe se vira para mim, mas apenas para dizer: tem um pouco de líquido derramado no chão, perto da pia. Você se importaria? Eu limpo o líquido. Sirvo a torta, lavo a louça. Quando o caçula de Isabela derruba o garfo, eu estou lá com um novo antes que ele possa chorar. Quando meu pai quer mais café, eu encho a xícara dele sem que ele precise pedir. Este é o ritmo que estabelecemos ao longo dos anos. Eles precisam, eu forneço. Eles pedem, eu respondo. Eles ignoram, eu aceito. O padrão é mais profundo do que o almoço de hoje. No Natal passado, passei 4 dias ajudando Isabela a embalar seu estoque para as vendas de fim de ano, enquanto ela ia a festas. 3 meses atrás, usei minhas férias para cuidar dos filhos dela enquanto ela ia a uma feira de moda.
2 semanas antes disso, levei minha mãe a 5 lojas diferentes, procurando o tom exato de cortina que ela queria para a sala de estar de Isabela. A Isabela tem os filhos. Minha mãe havia explicado uma vez, quando mencionei a distribuição desigual das responsabilidades familiares. Ela precisa de mais ajuda do que você. A verdade paira no ar entre nós. Não dita, mas compreendida. Isabela tem os filhos, o negócio em dificuldades, o drama constante que mantém a atenção de todos. Eu não tenho nada que me torne essencial, exceto minha disposição em ajudar. Depois do almoço, enquanto Isabela faz a transmissão ao vivo da sua sessão de vendas da tarde e minha mãe leva as meninas para fazer compras, sento-me na bancada da cozinha e componho uma mensagem para o grupo de chat da família. Meus dedos pairam sobre a tela antes de eu digitar. Peguei a papelada oficial da minha transferência hoje. Mudando para Florianópolis, SC, no dia 15. Promoção à coordenadora clínica sênior. Muito animada com esta oportunidade. Eu aperto enviar, observando a mensagem ser entregue com sua pequena animação de swoosh. Um por um, os recibos de leitura aparecem ao lado do nome de cada membro da família. Mãe, pai, Isabela. Nenhuma resposta. Eu dirijo para casa, para o meu apartamento do outro lado da cidade, o sol se pondo atrás de mim. Meu celular toca quando destranco a porta e por um momento a esperança agita meu peito. A notificação mostra que minha mãe enviou uma foto para o chat do grupo. Eu abro. As filhas de Isabela comendo a torta de morango que sobrou, os rostos manchados com o recheio. A legenda diz: alguém não conseguiu esperar pela sobremesa. Outro toque. Isabela, desta vez, acabei de bater R$2.000 em vendas hoje. Novo recorde. Eu coloco meu celular na bancada da cozinha, com a tela virada para baixo. Parada sozinha no meu apartamento silencioso, sinto uma lágrima escorrer lentamente pela minha bochecha. Depois outra. Não me incomodo em enxugá-las. Não há ninguém aqui para notá-las de qualquer maneira. O dia da mudança finalmente chegou. A última caixa de papelão desliza para o lugar na parte de trás do caminhão de mudança. Fecho a porta com um tanque satisfatório, como fechar um capítulo. Meu apartamento está vazio atrás de mim, uma casca para a qual nunca mais voltarei. Os carregadores já levaram os móveis ontem. Meu celular vibra no meu bolso. O nome da minha mãe pisca na tela. Volte para casa sábado para cuidar das crianças para sua irmã. As vendas ao vivo dela terão um evento especial. Eu encaro a tela, batendo meus dedos contra a porta de metal do caminhão. 2 semanas desde o almoço, 2 semanas de silêncio após meu anúncio, e agora isto. Uma ordem, não uma pergunta. Eu digito de volta, não posso. Estou indo para Santa Catarina hoje. Sem desculpas, sem detalhes desnecessários. Apenas o fato nu e cru. Eu deslizo o celular de volta para o meu bolso e subo no banco do motorista. O motor ronca, vibrando sob minhas mãos. 3 estados para cruzar antes do anoitecer. Sintonizo o rádio em uma estação de música antiga. The Temptations cantando sobre como as coisas costumavam ser. Horas se passam sem uma resposta. As rodovias se estendem à minha frente. Marcadores de quilometragem, passando como lembranças. Meu 8º aniversário. Minha mãe apressando todos para fora para o bolo porque Isabela, de 12 anos na época, havia convidado amigos e precisava da sala de estar. Minha formatura do ensino médio. Meu pai saindo no meio para buscar Isabela em uma entrevista de emprego fracassada. Perderam meu reconhecimento na sociedade de honra, minha formatura da faculdade. A família chegou atrasada, distraída, porque o então namorado de Isabela havia acabado de terminar com ela. Minha primeira promoção, o jantar em grupo que eu paguei, onde minha mãe passou a noite inteira ajudando Isabela a procurar anúncios de apartamentos no celular. O padrão se revela, estendido ao longo dos anos, como a estrada à minha frente. Não são incidentes isolados, mas uma arquitetura deliberada. As montanhas de Santa Catarina surgem ao meu redor, depois desaparecem à medida que avanço para o sul. Meu celular permanece em silêncio até eu cruzar a fronteira de Santa Catarina. Como assim você está indo para Santa Catarina? Minha mãe finalmente responde, 7 horas depois. Eu não respondo. Deixo-a se perguntar pela primeira vez. O rádio muda para Billy Joel, cantando sobre se mudar.
Aumento o volume, uma mão firme no volante enquanto a paisagem muda ao meu redor. Ao pôr do sol, chego a Florianópolis. O ar parece diferente aqui, mais quente, mais fresco de alguma forma. Estaciono em frente ao meu condomínio temporário, subo as escadas com minha mochila de pernoite e caio na cama totalmente vestida. Pela primeira noite, em 28 anos, ninguém sabe exatamente onde estou. O pensamento parece perigoso, estimulante. 3 semanas depois, estou suficientemente instalada para reconhecer meus armários de cozinha no escuro. Aprendi o caminho mais rápido para o trabalho e encontrei uma cafeteria que lembra o meu pedido. Pequenas vitórias em terra estrangeira. Meu celular acende em uma noite de domingo. Uma notificação do chat da família. Festa de família este fim de semana. Tia Sônia, fazendo 60 anos, venha cedo para arrumar a mesa e ajudar com as crianças. Minha mãe, de novo. Eu encaro a mensagem. Um peso familiar se instala no meu peito. Elas se esqueceram completamente. Ou estão fingindo ter se esquecido. Não tenho certeza de qual é pior. Não respondo. O sábado chega. Eu o gasto desempacotando minhas últimas caixas, arrumando livros em ordem alfabética nas prateleiras, colocando fotos emolduradas de lugares, e não de pessoas, nas minhas paredes. Às 3h17 da tarde, meu celular explode com notificações. Onde você está? A mensagem da minha mãe grita em letras maiúsculas. Todos estão perguntando por você, meu pai, respondendo de forma incomum. Nós guardamos torta de morango para você, Isabela, com o suborno menos sutil da história. Então, às 5h42 da tarde, o míssil de entrada. Eu nunca pensei que você seria tão egoísta depois de tudo que fizemos por você. Sua irmã teve que lidar com todas as crianças sozinha enquanto eu cozinhava. Seu pai teve que ajudar a arrumar as mesas. Você decepcionou a família inteira. Eu espero até depois do jantar sentada no meu sofá novo, no meu apartamento novo, na minha cidade nova. Então eu ligo, não mando mensagem. Isso merece voz. Minha mãe atende no primeiro toque. Finalmente decidiu reconhecer suas responsabilidades. Mãe, eu digo, mantendo minha voz firme. Eu me mudei para Santa Catarina há quase um mês. Eu avisei a todos. Eu mandei mensagens. Eu não posso mais vir arrumar mesas em Curitiba. Bem, você poderia ter nos lembrado... Ela funga. Sua irmã ficou muito desapontada. Sinto muito que ela tenha ficado desapontada. Como foi a festa da tia Sônia? Agitada, sem você aqui para ajudar. Seu pai teve que, ela continua, listando os inconvenientes que minha ausência causou. Nenhuma vez ela pergunta sobre meu apartamento novo, meu emprego novo, minha vida nova. Quando ela faz uma pausa para respirar, tento novamente. O cargo novo está indo bem, estou aprendendo. Que bom, querida. Escuta, Isabela está pensando em expandir a boutique online dela e precisa de um dinheiro para começar. Já que você conseguiu aquele aumento, pensamos... Eu tenho que ir, mãe. Eu interrompo. Tem alguém na porta. Eu desligo antes que ela possa responder. Sentada no novo silêncio do meu apartamento, algo dentro de mim esfria. Um circuito desarmado, uma luz apagada. Passei a vida estendendo a mão para eles, buscando reconhecimento, e eles passaram a vida olhando através de mim. Eles não me veem como uma pessoa, apenas como um recurso. A percepção se instala nos meus ossos, não com o calor repentino da raiva, mas com a fria clareza da verdade. Eu estava esperando por algo que não existe, o reconhecimento deles de mim como alguém com necessidades, e não apenas alguém que atende às deles. Eu encaro meu celular, esperando que a culpa inunde, a urgência de ligar de volta, de pedir desculpas, de fazer as coisas darem certo. Ela não vem. Em vez disso, sinto-me mais leve, como se tivesse largado uma bolsa pesada que estava carregando há tanto tempo que tinha me esquecido de que estava lá. Pela primeira vez na minha vida, eu não ligo de volta. Não peço desculpas, não explico. O sol se põe lá fora da minha janela, projetando longas sombras pela minha sala de estar nova. Meu celular toca mais 2 vezes, depois fica silencioso. Não verifico as mensagens. Há luto nessa escolha, sim. O luto pelo que poderia ter sido, pela família que eu merecia, mas nunca tive. Mas por baixo do luto corre uma corrente de algo incomum, alívio. De manhã,
Acordo com pássaros cantando do lado de fora da minha janela e nenhuma mensagem nova. Minha ausência não mudou o comportamento deles em nada. Eles simplesmente ajustaram as expectativas, redistribuindo minhas tarefas entre si, reclamando o tempo todo. Faço café na minha cozinha silenciosa, observando o nascer do sol pintar minhas paredes de ouro. O mundo não acabou porque priorizei a mim mesma. E isso, estou começando a acreditar, pode ser a lição mais importante de todas. A luz do sol matinal se derrama sobre os pisos de madeira enquanto eu saio do chuveiro. Fazem 2 anos desde que deixei Curitiba. Desde que me afastei da família que nunca me viu de verdade. 2 anos de bônus, aumentos e uma vida construída inteiramente nos meus próprios termos. Eu seco meu cabelo com a toalha e vejo meu reflexo no espelho do banheiro. Aos 30 anos, meu rosto perdeu a suavidade ansiosa por agradar que costumava ter. Meus ombros não se curvam mais para a frente, prontos para absorver qualquer tarefa que me seja jogada. As unhas de Toby fazem clique contra o chão enquanto ele trota até a porta do banheiro, seus cachos castanhos claros ainda úmidos do banho matinal. Ele inclina a cabeça, as orelhas de poodle atentas em uma pergunta silenciosa. Sim, Vossa Majestade, o café da manhã é o próximo. Eu digo a ele, me enrolando em um roupão. Meu apartamento em Lagoa da Conceição, em Florianópolis, parece vivido agora, não como os espaços temporários que eu habitava em Curitiba. O segundo quarto serve como meu escritório em casa, onde certificados de conquista revestem as paredes, lembretes visíveis de uma carreira que floresce quando não está ofuscada pelo drama familiar. A máquina de café começa a lá vibrar com o apertar de um botão. Enquanto o café passa, eu preparo o café da manhã de Toby, seu rabo abanando em ritmo perfeito com a rotina matinal que estabelecemos. Há uma paz nestes momentos, um ritmo não contaminado pelos alertas constantes de um chat de grupo da família ou pelas demandas repentinas pelo meu tempo. Parque depois do trabalho? Pergunto a Toby, que responde com uma dança entusiasmada em círculos que me faz rir. Vou considerar isso um sim. O parque se tornou nosso santuário noturno. Foi lá que Toby conheceu Benji, o Beagle, 3 meses atrás, e foi lá que eu conheci Gabriel, o dono de Benji. Gabriel passa os dedos pelo cabelo escuro e com mechas enquanto está perto da cerca do parque de cães, mais tarde naquele dia. Aos 33 anos, ele se porta com a confiança silenciosa de alguém que constrói coisas importantes. Sua startup de equipamentos de reabilitação ajuda pessoas a se recuperarem de lesões, um propósito que eu entendo intimamente através do meu trabalho com dispositivos médicos. Aí está ela, ele diz enquanto Toby e eu nos aproximamos. Eu estava dizendo a Benji que você poderia nos dar um bolo por causa de alguma emergência médica emocionante e perder de ver esses 2 caçando esquilos. Jamais! Solto Toby da coleira, observando-o saltar em direção a Benji em um frenesi de patas e pelos. Gabriel se apoia na cerca ao meu lado, nossos ombros quase se tocando. Como foi a apresentação para a Cooper, eles amaram as novas especificações do dispositivo. Eu sorrio, ainda me acostumando a compartilhar vitórias profissionais com alguém que realmente quer ouvi-las. E os testes de protótipo? 3 ensaios bem-sucedidos hoje. Ele aponta para um banco. Quer sentar? Nós nos acomodamos no banco, alguns centímetros cuidadosos entre nós, que de alguma forma parecem mais íntimos do que o toque. Não há nenhuma da necessidade desesperada por proximidade que eu costumava sentir com namorados anteriores. Aquele desejo urgente de garantir a atenção deles antes que notassem minha mediocridade. Com Gabriel, o espaço é confortável, não ameaçador. O ar da noite carrega o cheiro de carne grelhada de um restaurante próximo. Meu estômago me lembra que pulei o almoço por causa da apresentação Cooper. Fome? Gabriel pergunta, notando minha expressão. Abri um lugar novo na semana passada, daqueles que servem direto da fazenda, dizem que é incrível. 40 minutos depois, estamos sentados um de frente para o outro em uma mesa de canto. As paredes de tijolo exposto e a iluminação quente do restaurante criam um casulo de privacidade. Estou no meio de uma descrição de uma interação desafiadora com um cliente quando meu celular vibra. A tela acende com uma notificação do chat do grupo da família, que estava silencioso por meses. Minha mão congela acima do meu copo d'água.
A familiar tensão aperta meu peito. Aquela resposta pavloviana ao contato familiar que precede a inevitável decepção. Os olhos de Gabriel se voltam para o meu celular, depois para o meu rosto. Mas ele não pergunta. Isso é o que eu mais aprecio nele. Ele nota tudo, mas não é intrometido, não exige explicação para minhas reações. Eu viro o celular para baixo sem ler a mensagem. Desculpe, eu digo. Apenas velhos padrões tentando ressurgir. Gabriel acena, entendendo sem precisar de detalhes. Velhos padrões têm um jeito de fazer isso. Mas não significa que temos que segui-los. Não, concordo, pegando meu garfo novamente. Certamente não temos. O garçom traz nossos pratos e a conversa muda para o último desafio de design de Gabriel. Na hora da sobremesa, eu já me esqueci completamente da mensagem não lida. 3 dias depois, minha prima Alice se aninha no meu sofá, Toby esticado no colo dela como um cobertor peludo. Aos 22 anos, ela é a única membro da família que fez algum esforço para permanecer conectada desde que me mudei. Este lugar é lindo, Vitória. Ela diz, olhando ao redor da minha sala de estar com admiração genuína. A iluminação quente projeta sombras suaves sobre os móveis confortáveis que escolhi peça por peça. Um contraste gritante com os móveis de segunda mão que mobiliaram meu apartamento em Curitiba. Obrigada, demorou um pouco para acertar. Eu entrego a ela uma taça de vinho, me acomodando na poltrona oposta. Como está a aventura pelo país? Exaustivo, mas incrível. Alice coça atrás das orelhas de Toby. Já passei por 12 estados até agora, mas Florianópolis definitivamente valeu o desvio. É bom ver você. Feliz. Ela diz a palavra como se estivesse descobrindo que ela se aplica a mim. E talvez esteja. A Vitória que ela conhecia em Curitiba raramente tinha motivos para felicidade. Eu estou feliz, eu confirmo, surpresa com a facilidade com que posso dizer isso agora. O trabalho está indo bem, eu tenho amigos, o Gabriel... Eu paro, sentindo minhas bochechas esquentarem levemente. Ele parece ótimo pelo que você me contou. Alice pega o celular. Se importa se eu tirar uma foto? Esta sala é sério, digna de revista. Vá em frente. Eu rio, observando-a enquadrar a foto, capturando a sala de estar com suas estantes de livros cuidadosamente arrumadas e o brilho suave da minha luminária de leitura favorita. Enquanto ela digita no celular, eu levo nosso jantar para a mesinha de centro. Pasta carbonara, feita a partir de uma receita que Gabriel compartilhou. Nada parecido com as refeições elaboradas que eu costumava preparar para reuniões de família que passavam despercebidas. Postado, Alice anuncia, mostrando-me a tela. A foto da minha sala de estar parece quente e convidativa, mas é a legenda dela que me faz prender a respiração. Na casa da minha prima Vitória. Ela tem o próprio lugar, um namorado maravilhoso e uma vida digna de admiração. Isso é gentil da sua parte, eu digo, tocada pelo apoio genuíno dela. O que nenhuma de nós antecipa é a rapidez com que a foto se espalha pela rede de familiares. Pela manhã, notificações inundam o celular de Alice. Curtidas, comentários e mensagens de parentes que mal reconheciam minha existência antes. Isso é estranho, Alice diz durante o café da manhã, rolando o celular. Tia Karina quer saber em que bairro você mora. Tio Roberto está perguntando se você comprou ou aluga. Eu tomo um gole de café, sem surpresa. Eles nunca demonstraram tanto interesse quando anunciei minha promoção. Ah, fica melhor. O polegar de Alice para sobre a tela. Sua mãe comentou, tão bom ver como nossa Vitória está indo bem, como se ela tivesse participado da sua vida em algum momento. A sensação de vazio no meu peito, aquele velho sentimento familiar, não vem. Em vez disso, sinto-me estranhamente desapegada, como se estivesse observando estranhos discutirem alguém que apenas compartilha meu nome. Mais tarde, naquela tarde, Alice me mostra uma captura de tela que faz minhas sobrancelhas se levantarem. É uma mensagem privada de Isabela para minha mãe. Você viu o lugar da Vitória? Parece caro. Você deveria perguntar sobre a situação financeira dela. Lembra de todos aqueles bônus que ela ganhou? Talvez ela pudesse ajudar com a nossa situação. Sua irmã não mudou, Alice diz. Sua voz tensa de raiva em meu nome. Não, eu concordo calmamente. Ela não mudou. Naquela noite, depois de deixar Alice em seu hostel, conto a Gabriel sobre a tempestade nas redes sociais enquanto passeamos com nossos cães por um caminho ladeado por árvores.
Você vai responder a algum deles? Ele pergunta, a voz cuidadosamente neutra. Não estou planejando entrar em contato primeiro, eu digo após considerar por um momento. Mas se eles me contatarem diretamente, terei que decidir como responder. Gabriel acena, pegando minha mão. Seus limites são válidos, Vitória. Mantenha-se firme neles. Eu pretendo fazer isso, eu digo, apertando os dedos dele. Eles só podem tirar o que eu escolho dar agora. Quando meu celular toca às 11h43 daquela noite, já estou meio adormecida. A tela acende com uma mensagem da minha mãe. Como você tem estado, querida? Seu pai e eu sentimos tanto a sua falta. Antes que eu possa processar esse afeto repentino, depois de 2 anos de silêncio, outra notificação aparece. Isabela, desta vez. Tão feliz que você está bem. Seu lugar parece incrível. Minha frequência cardíaca acelera enquanto me sento na cama, Toby levantando a cabeça do seu almofadão em preocupação. 2 anos de silêncio e agora essa onda de interesse repentino. A mensagem final cai como uma bomba. Nós já reservamos voos de Curitiba para Florianópolis. Chegaremos por volta do meio-dia amanhã. As crianças mal podem esperar para ver a tia. Eu encaro a tela, suspensa entre a descrença e um ridículo vislumbre de esperança. Talvez eles tenham mudado. Talvez eles finalmente me vejam. Mas o momento. Logo após verem a prova do meu sucesso, conta uma história diferente. Meu celular toca. O nome de Gabriel aparece na tela. Eu atendo, minha voz mais firme do que eu esperava. Eles estão vindo amanhã, eu digo sem preâmbulo. Todos eles. Eles já reservaram os voos. Sua respiração engasga audivelmente. Isso é repentino. Muito. O que você está pensando? Eu pondero a pergunta, organizando o emaranhado de emoções. Estou pensando que eles não estariam vindo se Alice não tivesse postado aquela foto. Provavelmente não. Ele concorda. Há uma pausa. Então, se você se sentir pronta, receba-os. Mas não deixe que eles a façam se sentir culpada novamente. Ao pousar o celular, percebo que minhas mãos não estão tremendo. O pânico que eu teria sentido 2 anos atrás foi substituído por algo mais frio, mais calculado. Eles estão vindo para o meu território agora, para uma vida que construí sem eles. E desta vez eu dou as cartas. Eu ajeito a última almofada no meu sofá, alisando o tecido com um toque deliberado. A sala está perfeita, cada superfície brilhando, cada objeto posicionado com precisão. Este é o meu espaço, minha casa, minhas regras. A campainha toca às 12h15. Eu conto até 10 antes de atender. Um pequeno ato de controle que acalma meu coração acelerado. Vitória! Minha mãe avança, me envolvendo em um abraço tão apertado que posso sentir o cheiro do perfume familiar dela. O mesmo perfume que ela usa desde que eu era criança. Ah, querida, faz muito tempo. 2 anos e 3 meses, para ser exata. 2 anos de aniversários, feriados e marcos celebrados, sem uma única ligação. Eu retribuo o abraço com pressão medida, nem me afastando, nem derretendo no seu aperto. Meu pai está desajeitadamente atrás dela, uma caixa nas mãos. E aí, menina? O abraço dele é breve, de um braço só, seus olhos já correndo por mim em direção à televisão montada na parede da minha sala de estar. Tem jogo hoje, Flamengo jogando. Isabela aparece por último, seus filhos correndo por ela para dentro do meu apartamento antes que eu possa sequer cumprimentá-los. Seu lugar é lindo, ela diz, beijando o ar da minha bochecha. As meninas estão tão animadas para ver a tia. As meninas que mal me conhecem porque a mãe delas nunca se preocupou em manter nossa conexão. Nós trouxemos bolo, minha mãe anuncia, pegando a caixa do meu pai. Chocolate, seu favorito. Torta de morango é meu favorito desde que eu tinha 7 anos. Eu me pergunto se ela genuinamente não se lembra ou se isso é apenas mais uma pequena forma de apagar quem eu realmente sou. Obrigada, eu digo, as palavras caindo dos meus lábios com facilidade praticada. Vou fazer um chá. Na cozinha, ouço a televisão ser ligada, seguida pelo grunhido satisfeito do meu pai ao encontrar o jogo. As vozes das meninas aumentam de tom enquanto elas correm pela minha sala de estar, seus tênis tutting contra meus pisos de madeira. Com o canto do olho, vejo uma delas agarrar um peso de papel de cristal que Gabriel me deu de aniversário. Laura, eu chamo, minha voz calma, mais firme. Por favor, coloque isso de volta onde você encontrou.
Isabela ri, alto e nervosa. Ah, elas estão apenas explorando, sabe? Crianças. Eu sei. E crianças precisam respeitar as coisas dos outros, respondo, colocando a chaleira no fogão. Na minha casa, não tocamos no que não nos pertence. Um vislumbre de surpresa cruza o rosto dela. A menina devolve cuidadosamente o peso de papel, lançando um olhar cansado na minha direção antes de se juntar à irmã. Minha mãe entra na cozinha, passando o dedo ao longo da minha bancada de granito. Isso deve ter custado uma fortuna, ela diz, a desaprovação permeando suas palavras. Seu lugar é tão extravagante. Eu derramo água quente sobre os sachês de chá, deixando-os em infusão. Eu gosto da minha casa. A empresa deve pagar muito bem. Isabela se junta a cada nós, apoiando-se no batente da porta. Qual é a faixa salarial para alguém na sua posição hoje em dia? Eu coloco biscoitos em um prato de servir, demorando antes de responder. Competitiva. Mas estamos falando de 6 dígitos? A voz dela é casual, mas seus olhos são perspicazes. Você ganha bônus, opções de ações. Os benefícios são excelentes. Eu respondo, levantando a bandeja de chá. Vamos nos sentar na sala de estar? As perguntas de Isabela continuam durante nossa primeira xícara de chá. Se minha empresa iguala as contribuições da Previdência Privada, quanto é o pagamento do meu financiamento imobiliário? Se eu tive que dar 20% de entrada. Cada pergunta feita para avaliar exatamente quanto dinheiro eu poderia ter acesso. A cada não resposta, seus dedos tamborilam mais rápido contra a xícara. Seu sorriso ficando mais tenso. Pai, eu digo durante uma breve pausa na sua inquirição financeira. Como está o seu trabalho voluntário com a Liga de Futebol Juvenil? A mudança funciona. Por 10 minutos, a conversa flui em torno de tópicos mais seguros. O treinamento do meu pai, o bebê recém-nascido de um primo, o clube de jardinagem da minha mãe. Eu noto como os ombros de Isabela ficam tensos a cada momento que passa e que não envolve minha situação financeira. Quando a filha mais velha dela derruba um vaso de flores frescas, espalhando água pela minha mesinha de centro, eu me levanto imediatamente. Meninas, eu digo com firmeza. Nesta casa, nos sentamos calmamente nos móveis. Não corremos nem pulamos no sofá. Vitória! Minha mãe começa, sua voz carregando aquele tom familiar de correção. Elas estão apenas sendo crianças. Eu sei, e crianças precisam de limites. Eu entrego a cada menina um pequeno livro da minha estante. Aqui, estes eram meus favoritos quando eu tinha a idade de vocês. A boca da minha mãe fica aberta, claramente desacostumada a eu estabelecer termos em qualquer interação. O sorriso de Isabela desapareceu completamente agora, substituído por uma linha tensa de frustração. Você mudou, minha mãe diz, finalmente pousando sua xícara de chá com um pequeno tilintar. Sim, eu concordo simplesmente. A sala fica em silêncio, exceto pelo jogo de futebol e pelo som suave das páginas sendo viradas, já que as meninas, surpreendentemente, se acomodam na leitura. Meu pai se mexe desconfortavelmente no seu assento. Isabela troca um olhar com minha mãe, um que eu reconheço de anos de dinâmica familiar. O sinal de que é hora de revelar o propósito real desta visita. Minha mãe se inclina para frente, cafim, pum, seu suspiro ensaiado preenchendo a sala. Vitória, querida, Isabela está passando por dificuldades. E aí está. A boutique, Isabela se intromete, a voz tensa de emoção ensaiada. Depois de 5 anos no varejo, eu pensei que estava pronta. Eu tinha a experiência, a base de clientes. A história se desenrola como um roteiro que elas praticaram na viagem de carro. Isabela abriu sua própria boutique de moda após anos trabalhando para outra pessoa. O investimento inicial veio dos meus pais. O negócio fracassou em 8 meses. A garantia pessoal que ela assinou no aluguel comercial a deixou devendo R$39 mil em dívidas. As economias de aposentadoria dos meus pais já estão esgotadas de tanto ajudar com os custos iniciais. Todos eles se inclinam para a frente agora, uma frente unida. Os olhos da minha mãe estão arregalados de preocupação, a expressão do meu pai solene, o lábio inferior de Isabela tremendo perfeitamente, no momento exato. Você está indo tão bem, minha mãe diz, sua voz caindo para aquele tom especial que ela usa quando quer algo.
Você poderia vender seu apartamento e ajudar sua irmã. Meu pai limpa a garganta. Você tem um namorado com dinheiro. Você não precisa de 2 casas. Eles estão aqui há menos de 1 hora e já sabem sobre Gabriel. Alguém fez a pesquisa. Pense nas meninas, Isabela acrescenta, olhando para os filhos. Ajude sua irmã e as crianças terão a mãe delas de volta. Eu mal estou dormindo com todo esse estresse. A sensação de vazio se espalha pelo meu peito. Uma sensação familiar, mas que agora eu reconheço pelo que é. Não desgosto, mas clareza. Eu os observo com novos olhos, vendo a performance exatamente pelo que ela é. O súbito aparecimento deles na minha vida após anos de silêncio. Os cumprimentos efusivos, as perguntas investigativas sobre minhas finanças. Tudo calculado, tudo planejado para este momento. Uma lembrança surge. Eu na cozinha dos meus pais anunciando minha promoção. As palavras evaporando no nada. Outra, enviando mensagens sobre minha mudança e recebendo fotos dos filhos de Isabela comendo torta em troca. Anos sendo ignorada até eu me tornar útil novamente. Isabela interpreta mal meu silêncio como hesitação. Não é como se estivéssemos pedindo esmola, ela diz, a voz subindo levemente. Eu vou te pagar de volta eventualmente. Isso é o que a família faz, minha mãe acrescenta, estendendo a mão para a minha. Nós ajudamos uns aos outros em momentos difíceis. Meu pai se mexe no assento novamente, os olhos alternando entre a televisão e meu rosto. Sua mãe e eu não estaremos por perto para sempre, sabia? Eu respiro fundo, sentindo o peso das expectativas deles pressionando contra mim como uma força física. Mas pela primeira vez na minha vida, eu não me curvo sob ele. Algo mudou nestes 2 anos fora. Algo fundamental. Eu vou pensar sobre isso. Eu digo finalmente, minha voz firme. As primeiras rachaduras aparecem na frente unida deles. As bochechas de Isabela ficam vermelhas com raiva defensiva. O sorriso da minha mãe vacila, desacostumada a qualquer coisa, além de capitulação imediata da minha parte. A atenção do meu pai retorna totalmente ao jogo, um sinal certo de que ele sente o conflito se aproximando. O que há para pensar? Isabela exige. Somos família. Sim, eu penso enquanto olho para estas 3 pessoas que compartilham meu sangue, mas nunca me viram de verdade. Somos família. Mas estou finalmente começando a entender o que essa palavra realmente significa. E mais importante, o que ela não significa. Vitória ficou perfeitamente imóvel. Sua calma exterior um escudo sobre a tempestade interior. 2 anos de distância lhe deram perspectiva, mas agora, ao enfrentá-los novamente, ela reconheceu o peso familiar das expectativas dele se instalando sobre seus ombros. Eles esperavam sua resposta com a certeza de pessoas que nunca contemplaram a rejeição. Eu já ajudei antes, Vitória disse finalmente, sua voz uniforme e firme. Eu tentei por anos ser ouvida, ser amada. Tudo que sempre recebi em troca foi silêncio e expectativa. Ela olhou diretamente para a mãe, depois para o pai, finalmente repousando o olhar em Isabela. Eu cansei. As bochechas de Isabela ficaram rosadas. Mas somos família. Você não pode simplesmente... Essa palavra, família, Vitória a interrompeu, a primeira vez que se lembrava de cortar a irmã. Deve significar cuidado e respeito, não cobrança de dívidas. As palavras caíram dos seus lábios com uma certeza que ela nunca havia sentido antes. Se ser família significa apenas que eu continuo pagando pelos erros de todos, então não. Eu não faço mais parte dessa versão de família. Seu pai se mexeu desconfortavelmente, a boca abrindo e depois fechando. Palavras se formando e morrendo antes de chegarem aos lábios. O silêncio se esticou entre eles. Os olhos de sua mãe se encheram de lágrimas, cuidadosamente medidas para cair no momento exato. Depois de tudo que fizemos por você, você está escolhendo o dinheiro em vez da sua própria família. Isabela acusou, a voz subindo. Lembre-se de quando eu te ajudei a se mudar para o seu primeiro apartamento. Lembre-se de todos os aniversários, os natais. Mamãe e papai não estarão por perto para sempre, Vitória. Sua mãe acrescentou, a voz embargada pela emoção. É assim que você quer que as coisas sejam? Vitória os observou desdobrar cada arma do seu arsenal de culpa, reconhecendo o padrão como uma dança familiar.
Eram artistas que praticaram essa rotina por décadas e pela primeira vez ela viu a coreografia claramente. Nós não pediríamos se não estivéssemos desesperados. Seu pai finalmente conseguiu contribuir. Um raro sinal de que haviam chegado ao seu ato final. Vitória respirou lentamente. Quando eu fui promovida, 2 anos atrás, eu contei a todos no almoço de sábado. Ninguém levantou os olhos do que estava fazendo. Mandei uma mensagem no nosso chat de grupo sobre a mudança para Florianópolis. Todos leram. Ninguém respondeu. Ela manteve a voz firme, relatando fatos em vez de emoções. No meu aniversário, no ano passado, meu celular não tocou nenhuma vez. Quando liguei para a mamãe naquela noite, ela disse que estava ocupada ajudando Isabela com a inauguração da boutique. Sua família sentou em silêncio desconfortável enquanto ela expunha as evidências. 3 natais atrás, passei 4 dias ajudando Isabela a embrulhar estoque. 2 verões atrás, usei minhas férias para cuidar das crianças enquanto ela ia para aquela feira de moda em Curitiba. Por anos, eu fui a babá de vocês, a carteira extra, a ajudante conveniente. Vitória manteve o olhar fixo. E agora, depois de 2 anos sem uma única ligação ou mensagem significativa, vocês estão aqui porque precisam de dinheiro. Isabela abriu a boca para objetar, mas Vitória continuou. A última vez que conversamos, mãe, você desligou na minha cara quando tentei te falar sobre o meu emprego novo. Aquele foi o momento em que percebi o que eu era para esta família. Ela se levantou lentamente, caminhando até a porta da frente. Eu acho que é o suficiente por hoje. A súbita finalidade das suas palavras enviou um choque visível através da sua família. Eles juntaram seus pertences desajeitadamente, ninguém ousando encará-la. Sua mãe apertou a bolsa contra o peito como uma armadura. Seu pai se moveu com a rigidez de alguém navegando em território desconhecido. Isabela pastoreou seus filhos em direção à porta, a exuberância anterior deles subjugada pela tensão na sala. Ao passarem por ela, Isabela parou na soleira. Eu não pensei que você se tornaria tão fria, ela disse, as palavras destinadas a ferir. Vitória encarou o olhar da irmã diretamente. Eu não me tornei fria, eu me tornei clara. Ela fechou a porta atrás deles com um clique suave que ecoou pelo seu apartamento. Parada, imóvel, na entrada, Vitória respirou lentamente, sentindo algo se soltar no seu peito, um peso que ela carregava há tanto tempo que tinha esquecido que estava lá. Nenhuma lágrima dramática veio. Nenhuma vontade de gritar ou atirar coisas, apenas a certeza tranquila de que ela finalmente havia feito o que era necessário por si mesma. Seu celular vibrou no bolso, o primeiro de lo que seria provavelmente uma enxurrada de mensagens. Sem olhar, ela silenciou as notificações. Pela primeira vez na vida, ela não sentiu compulsão em se explicar ou se justificar. Nenhuma necessidade de responder imediatamente. A liberdade da não-resposta se instalou sobre ela como um cobertor confortável. Mais tarde naquela noite, ela checou seu e-mail e descobriu que sua família já havia voltado para Curitiba, encurtando sua visita planejada para o fim de semana. Sua caixa de entrada se encheu de mensagens cada vez mais desesperadas nos dias seguintes. O apelo da mãe, as tentativas desajeitadas de reconciliação do pai, Isabela alternando entre pedidos de desculpas e acusações. Na semana seguinte, primos e tias com quem ela mal falava entraram em contato com mensagens casuais de "só para saber como você está". Seu súbito interesse transparente. Para cada um, ela respondeu com réplicas educadas, mas breves, recusando convites para discutir a situação. 2 semanas após a visita, um e-mail final chegou de Isabela, detalhando em termos clínicos as consequências financeiras que sua família enfrentaria sem a ajuda de Vitória. A boutique fecharia. Os pais deles poderiam precisar vender a casa. As crianças sofreriam. Vitória leu uma vez, depois arquivou sem responder. A mensagem era a prova de que nada tinha realmente mudado, ainda havendo como um recurso em vez de uma pessoa. Ela fechou o laptop e foi levar Toby para seu passeio noturno, deixando o celular na bancada da cozinha. Lá fora, a noite de Florianópolis a envolveu como um abraço, o ar perfumado com a impossibilidade de magnólias. Pela primeira vez em anos, ela caminhou sem o peso da obrigação pressionando seus ombros. 1 mês depois, voltei à minha rotina. Hoje, Gabriel chega às 7. O brilho quente do pôr do sol projeta longas sombras pelo meu apartamento.
Ele não toca a campainha, nem manda mensagem, apenas 2 batidas gentis que Toby reconhece imediatamente. As orelhas do meu poodle ficam em pé enquanto ele trota até a porta, o rabo balançando em antecipação. Pronta? Gabriel pergunta, seus olhos examinando meu rosto cuidadosamente. Ele não insiste em detalhes, não pergunta como estou me sentindo após o confronto. A ausência de interrogação se instala ao nosso redor como um cobertor confortável. Mais do que você imagina, eu digo, pegando a coleira de Toby no gancho ao lado da porta. Na casa de Gabriel, a cozinha cheira a salmão assado e ervas, receita da avó dele, ele me disse uma vez. Eu o observo se mover confiantemente entre a bancada e o fogão, suas mãos firmes enquanto arruma a comida em pratos brancos simples. Benji e Toby se aninham no tapete da cozinha, seus corpos formando um perfeito yin e yang de pelo e contentamento. Nós comemos principalmente em silêncio. Não o silêncio tenso com o qual cresci, a pesadez das palavras não ditas, a vigilância constante por movimentos errados, mas algo totalmente diferente. Paz, o tilintar suave dos talheres contra os pratos, o ocasional apreciativo. O ruído suave das patas enquanto os cães mudam de posição. Após o jantar, parada na pia, enquanto eu enxago nossos pratos, me pego descrevendo a cena com a minha família. Minha voz soa distante, clínica, como se eu estivesse recontando um filme que assisti, em vez da minha própria vida. Gabriel pega o prato, limpando-o cuidadosamente antes de colocá-lo no armário. Você fez o que era certo para você, ele diz simplesmente. 2 anos atrás, eu teria começado a dar explicações, justificando minha decisão, oferecendo evidências de desfeitas passadas, construindo um caso para minha própria defesa. Hoje, eu apenas aceno. A liberdade de não ter que encenar meu raciocínio parece leve, flutuante. Mais tarde, enquanto estamos sentados na varanda dos fundos dele, observando os cães explorarem o quintal, uma percepção se instala sobre mim como o ar da noite, fresca e esclarecedora. Meu valor nunca foi sobre minha utilidade. O serviço constante, as tentativas desesperadas de ser indispensável, tudo isso baseado na crença falha de que ser necessária era o mesmo que ser amada. Eu penso nos meus passeios matinais com Toby, em como eles se transformaram de necessidades apressadas em rituais pacíficos. Minha promoção no mês passado a diretora regional, aceita sem um sussurro de culpa. O clube de jantar que entrei, onde falamos sobre livros e política e programas de TV bobos, onde ninguém faz uma contagem de quem recebeu por último. Sabe o que é estranho? Eu digo, minha voz suave na escuridão que se aproxima. Por anos eu pensei que família significava laços de sangue, pessoas com quem você está presa. Agora percebo que é sobre escolha. O cartão de foto de feriado na minha geladeira pisca na minha mente. Eu, com Gabriel e nossos amigos no lago no verão passado. Tudo sorrisos genuínos e alegria não forçada. Sem poses rígidas ou roupas de cores coordenadas como os retratos da família Vasconcelos da minha infância. Apenas pessoas reais que escolhem a companhia umas das outras. Meses depois, meu celular toca enquanto estou assistindo ao pôr do sol da minha varanda. O nome da minha mãe aparece na tela. A primeira ligação desde o confronto. Vitória, ela começa, a voz hesitante. Eu te devo um pedido de desculpas. Todos nós devemos. Sinto minha respiração prender, depois soltar. Sem coração acelerado, sem esperança desesperada, apenas reconhecimento calmo. Eu agradeço, eu digo uniformemente. Eu preciso de tempo. Claro, ela diz rapidamente. O que você precisar, quando você estiver pronta. Se você estiver pronta, gostaríamos de tentar novamente, nos seus termos. Eu não apresso a resposta. Não há mais urgência. Nenhuma compulsão para consertar ou suavizar. Eu digo a ela, eu vou pensar sobre isso, e desligamos. Na noite seguinte, Gabriel e eu estamos sentados no seu pátio, observando nossos cães se perseguirem pelo quintal. O sol poente pinta tudo em luz dourada suave. Um sorriso tranquilo se forma nos meus lábios enquanto eu observo a cena pacífica que criamos juntos. O quê? Gabriel pergunta, notando minha expressão.
Pela primeira vez na minha vida, eu digo, eu não estou prendendo a respiração. As palavras pairam no ar da noite, simples e verdadeiras. A noite estava calma e, para Vitória, isso era o suficiente. Se você fosse Vitória, se sua família a ignorasse por anos, mas voltasse apenas por dinheiro, o que você faria? A. Ajudaria por lealdade familiar. B. Recusaria, mas manteria contato. C. Cortaria laços completamente para proteger sua paz. Comente sua escolha abaixo, porque às vezes a coisa mais difícil não é perdoá-los. É finalmente parar de esperar que eles mudem. Gostou da minha história? Se assistiu até o fim, comenta 1. Se curtiu, pode me apoiar dando like no vídeo ou mandando uma pequena doação. No meu canal tem várias outras histórias de vida como essa. Se inscreve e confere. Coloquei 2 novas histórias na tela que todo mundo adorou. Obrigado por estar aqui. Te vejo na próxima história com carinho.